Olá! O nascimento de uma criança sempre gera ansiedade e medo nos pais, principalmente quando aquele é o primeiro filho. Mães e pais de primeira viagem são inseguros, até mesmo quanto a segurar o bebê no colo. E tanto cuidado faz sentido. No mundo todo, 4 milhões de recém-nascidos morrem antes de completarem um mês de vida. Para falar sobre os cuidados com os recém-nascidos, o Viva Saúde desta semana convidou a médica residente em pediatria da UFV, Carolina Costa e Silva. Bem-vinda, doutora Carolina. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. Quais são as orientações mais importantes que vocês que são pediatras dão aos pais quando os bebês saem da maternidade? O que é preciso saber para começar? Porque é o que eu disse aqui, tem pais e mães de primeira viagem que são muito inseguros. E aí vem a avó dando palpite, a tia, a madrinha, todo mundo, e assim, isso gera uma ansiedade maior ainda, cria conflitos às vezes, sendo que a criança por mais cuidado que tenha desses avós, desses mais antigos, no dia a dia o pai e a mãe mesmo que cuidam, né? O que eles precisam saber para diminuir um pouco essa ansiedade? Com certeza, Lé. Bom, inicialmente a gente sempre tem que seguir a orientação médica. Então, evitar aqueles mitos, evitar aquelas crenças antigas do que o vizinho falou, o que a avó falou, né? Porque muitas vezes acaba gerando erro. Então, a nossa primeira orientação é aleitamento materno. Então, manter o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida é o primeiro ponto que é colocado na maternidade. Evitar o uso de água, chá, medicamentos, tá? Que isso é bem importante. Quanto ao aleitamento, toda mãe tem que sair do hospital dando mamar, assim? Ela só ganha alta quando o leite desceu? Eu já acompanhei um parto de uma amiga que ela ficou 2 dias e não conseguia, o leite não descia de jeito, não sei se o correto é falar isso. Mas deu certo, depois deu certo, mas ela ficou lá. Isso é uma praxe? Isso seria o ideal, né? Porque a ejeção do leite, ela depende de vários fatores. Principalmente, em primeiro lugar, a sucção do bebê. Então, colocar o bebê para sugar mesmo, que aquilo é novo para o bebê, né? O primeiro contato, mãe e filho. E com esse processo de sucção que vai gerar essa ejeção do leite, que é um processo hormonal e também muito emocional. Às vezes, o ambiente de maternidade não se torna um ambiente muito propício, devido, às vezes, você está numa enfermaria, tem muitas pessoas, né? Muitas mães. Às vezes os pais de outras crianças, então às vezes não fica tão à vontade. Mas o ideal é que já tivesse estabelecido esse vínculo e essa prática. Mas claro que quando a mãe chega em casa, se torna um ambiente mais adequado, que ali ela vai estar na casa dela, né? Com o familiar dela, o quarto, então tudo isso. Com a privacidade mais preservada também, então, né? Isso que gera às vezes um incômodo, né? Exatamente. Mas é um processo até que a mãe pode se preparar antes, né? Existe lá no hospital, no Hospital São Sebastião, se não me engano, um serviço que ensina as mães a darem mamar para os filhos e a se preparar para o aleitamento. Postura, para não sentir dor, não é assim? Sim, que é muito importante, né? Acaba que a gente vê, quem nunca foi mãe, acaba que acha que é muito fácil esse processo. Mas quem lida ali com a prática sabe o quanto é difícil, né? Até, como você citou, essa questão de postura, a mãe sempre manter uma postura ereta, relaxada, apoiada, né? Não ficar curvada, sempre apoiar a cabeça do bebê, sempre trazer o bebê até o seio, não a mãe se curvar ao bebê, porque acaba que diminui o tempo, né? De que a mãe vai conseguir manter esse aleitamento. Eu falo por mim, acho que eu já até contei isso aqui no programa uma vez. Eu tive filho há muitos anos atrás, muito novinho, muito sem experiência, com toda essa ansiedade. Para mim, amamentar foi muito difícil. Então, todo mundo fala, amamentar é tão lindo. Eu falei, gente, para mim não teve nada de lindo. Depois mas no começo é um processo difícil. Mas tudo dá certo, desde que você mantenha a calma, né? Diminua a ansiedade, né? E se tiver essa orientação, porque realmente é incômodo ficar naquela posição de 3 em 3 horas, é cansativo, mas a natureza dá um jeito em tudo, né? Dá, com certeza, né? Então, assim, a mãe tem que ter bastante boa vontade, bastante paciência, que acaba que ela consegue, né? Na maioria das vezes, seguir com o aleitamento materno. E se não conseguir, tem orientação para isso? Sim, aí o ideal é procurar um pediatra,
né, ou um médico da família, do posto de saúde, para poder estar orientando quanto ao uso de fórmulas infantis adequadas, ao preparo adequado. Quem dá orientação para a mãe sobre a amamentação é o pediatra mesmo? Olha, toda a equipe do hospital é responsabilizada por isso. Então, isso não é só papel do pediatra, não é só papel do enfermeiro, isso é papel de toda a equipe. Então, o aleitamento materno assim, é uma bandeira mesmo que a gente carrega e prega, que é papel de todos. Então, assim, o pediatra tem a obrigação de orientar, o próprio ginecologista, o obstetra tem essa obrigação também de falar, de orientar, né, que é o outro lado ali da relação, que também então, é papel de todos. Se não for o pediatra ou se a mãe não se sentir segura o suficiente, aqui em Viçosa, né, repetindo, tem esse serviço de orientação para as mães saberem dar o mamar, retirar o mamar se for o caso. Sim, não é? Lá no hospital nós temos o banco de leite, né, que ele realmente nos auxilia para as mães com essas dificuldades, na avaliação de mama, avaliação de pega mesmo, do bebê, auxiliar as mães, né, com dificuldade de ordenha mesmo, de conseguir tirar o leite da mama, as mães que às vezes já estiveram alta do hospital, mas em casa estão com mamas que às vezes a mama está muito cheia e a criança não consegue sugar. Então às vezes você precisa de fazer uma ordenha desse leite para ajudar isso a se tornar mais fácil. Então, lá nós temos esse serviço que está disponível para a sociedade. Ninguém precisa passar aperto, ninguém precisa sofrer sozinho, vai para o hospital. Exatamente. Que lá tem essa orientação que acalma, né, e tranquiliza e facilita esse processo. Ainda com questão à nutrição, ao aleitamento. A criança sai de casa, pode estar calor demais, pode estar a criança chorando muito, não é para dar nem água nem chá. Não é para dar água nem chá, porque o leite materno, ele já tem, falando da água, né? Ele já tem a quantidade hídrica necessária para a criança nesse primeiro momento, tá? E o chá, que muitas vezes é usado na tentativa de melhorar cólicas, né? Tentativa de acalmar a criança, não tem comprovação científica, tá? E essas substâncias do chá podem até piorar o quadro, por exemplo, da cólica. Então, a gente não aconselha de forma alguma. Realmente, até o 6º mês de vida, manter o aleitamento materno exclusivo. É suficiente, mesmo em tempo de muito calor, não precisa dar água para o bebê. Sim, com certeza. E com relação ao coto umbilical, né? A criança sai do hospital, com quantos dias aquele umbigo deve cair? Se não cair, o que a mãe deve fazer? O que não é normal em relação ao umbiguinho do neném? Tá. O coto umbilical, em primeiro lugar, a gente tem que ter bastante higiene, a mãe sempre lavar as mãos antes de manipular o coto, tá? O que a gente orienta é o uso do álcool, tá? Do álcool 70%, na base do coto umbilical, que seria na base, quando encontra, né, o coto com a barriguinha do bebê, o umbiguinho, passar ali com uma haste flexível ali ao redor, e não preciso de passar nenhuma pomada, de passar nenhum outro produto, tá? O coto cai normalmente até uma semana de vida. E se não cair? Se não cair, realmente deve procurar um atendimento, porque existem algumas doenças que estão relacionadas, em que um alerta seria o coto umbilical não ter caído. Por exemplo? Tá? Imunodeficiências primárias, tá? Infecções, isso podem retardar essa queda do coto umbilical, né? Então, assim, passar, por exemplo, metiolate, iodo, nada disso, não, é só álcool? Não é indicado, tá? E muito importante lembrar também para as mães, não usar moeda, nada para conter aquele umbigo depois que cai o coto, nada para conter, porque a gente ainda pode gerar uma infecção local. É mesmo, antigamente usava botar a moedinha e amarrar para o umbiguinho ficar para dentro. Usar um coeiro, alguma coisa assim, uma cinta. Então a moeda, risco de infecção, né, risco de uma infecção que chama onfalite, que é a infecção ali da região do coto umbilical. Então a gente não deve usar, mesmo aquelas pessoas falam, mas eu fervi a moeda. Não tem indicação de usar, e nem usar faixas, cintas locais, porque além de não vai ter benefício, tá? Se o umbigo do bebê tiver que ficar para fora, protuso ou não vai ser isso que vai mudar.
Então a gente isso não... é uma coisa genética? Não tem nada a ver com o fato do cuidado, não? Uma questão mesmo anatômica, tá? Que muitas vezes até se o umbiguinho ficar para fora, depois isso pode vir regredir conforme o crescimento da criança, conforme o desenvolvimento muscular local, tá? E além do risco de você causar um desconforto na criança, né? Desencadear refluxo, alguma coisa assim, que a criança vai ter quando aperta o umbiguinho, põe aquela faixinha. Então não usa mais isso. Não usa em hipótese alguma. Porque antigamente, assim, bem antigamente, as crianças não podiam nem tomar banho enquanto o coto não caísse, o umbigo não caísse. Usava, né, só lavar assim com um paninho, não tem nada disso. Pode dar banho, pode molhar? Pode dar banho, pode molhar, não tem problema não. O importante é só secar posteriormente e fazer esse cuidado com álcool. Seca com a toalha mesmo ou com a fraldinha? Isso, bem delicadamente, né, a região, e passar o álcool, conforme eu já falei anteriormente. O que se pode esperar das crianças, dos bebês recém-nascidos, assim, na primeira semana? Existe um mito de que cólica só acontece a partir do primeiro mês, que a criança, Por que nenenzinho chora tanto? Se ele não sente cólica, ou ele sente? Sim, isso é uma dúvida muito frequente entre as mães, né? Então, é o que acontece. Inicialmente, o bebê tem diversas demandas, né? Ele pode estar com frio, ele pode estar com calor, ele pode estar com fome, né? Ele pode estar incomodado com uma roupa apertada, pode estar, né? Então, a mãe tem que, inicialmente, tentar identificar. Ele pode estar com a fralda suja, né? Precisando de trocar. Então, a mãe primeiro tem que identificar uma dessas causas. Muitas vezes a criança quer só o colo da mãe, quer só, né? Ali ser carregado, ter o aconchego da mãe. Então, primeiro a gente identificar essas causas. Mas realmente a partir do primeiro mês a gente pode ter as cólicas do lactente, que são próprias da idade, mas que não é um processo de doença, não é um processo patológico, que é até bem complicado a gente convencer as mães de que isso é uma coisa que realmente acontece e que passa. As mães começam a perceber que essa cólica tem hora marcada. Então, normalmente ela acontece no final da tarde, à noite. As mães, elas vêm com esse relato, olha, é uma cólica de horário. Ela vem já naquele horário mais ou menos de todos os dias e ali com o tempo passa. Então a mãe tem que tentar, né, nesse momento, tentar identificar se existe algum dessas situações de desconforto e tem algumas medidas que ela pode fazer para tentar confortar esse bebê, né, que seriam massagens suaves na região da barriguinha, movimentos circulares, fazer movimentos com as perninhas, tipo movimentos de pedalar, que isso ajuda, né, que aquela dor local seja amenizada. A mãe ainda pode dar um banho morno, né, que também acalma, tranquiliza a criança, colocar a criança, né, à vontade, oferecer o seio materno e realmente ter paciência, porque isso passa. A partir do 4º mês de vida a gente observa uma diminuição, tá, da ocorrência dessas cólicas do lactente. Parece que não vai passar nunca, né? Esses 3 primeiros meses. Isso aqui é muito simples falar. Falar, mas não é fácil, não. Uma pergunta: criança recém-nascida tem que fazer cocô todo dia? Ou pode passar, não é nenhum drama? Não é um drama e é uma questão realmente também muito importante. Porque o bebê que está em aleitamento materno exclusivo, ele pode ficar até uma semana sem evacuar. Sei que isso geraria, assim, uma grande ansiedade nos pais. Mas é totalmente fisiológico que essa criança, né, possa ficar até uma semana sem evacuar, tá? Então, as mães ficam bem ansiosas, mas podem ter essa tranquilidade. O que a gente tem que ressaltar é que é terminantemente proibido a gente oferecer óleo mineral a um recém-nascido, tá? Pelo risco de aspiração, pelo risco de uma pneumonia lipoídica. Então, assim, a gente não pode fazer isso. Quando o intestino prende, as pessoas dão aquele óleozinho? Óleo mineral. Não pode. Então, é muito grave. A gente recebe em pronto atendimento crianças que as mães, numa tentativa, claro, né, de sanar aquela ansiedade da criança não ter evacuado, e dá o óleo mineral e a criança pode aspirar esse óleo para o pulmão, causar uma lesão muito grave, uma lesão muitas vezes irreversível. Doutora Carolina, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco falando mais sobre os cuidados com o recém-nascido. Um instante só.
Viva Saúde dessa semana está de volta, hoje conversando com a médica residente em pediatria na UFV, Carolina Costa e Silva. Nosso assunto de hoje são os cuidados com os recém-nascidos. Doutora Carolina, ficou uma dúvida para mim em relação àquilo que a gente fala da ansiedade das mães, principalmente. Criança tem que mamar de 3 em 3 horas, isso acho que todo mundo sabe. Mas tem criança que quer mamar toda hora. Bebezinho de colo, pequenininho, que fica com dó, que é muito pequenininho. Isso mima a criança ou não? Tem que dar quando a criança chora? A criança só chora porque está com fome? Não, realmente o que a gente preconiza é que não passe de 3 horas entre uma mamada e outra, seria o tempo máximo. Uhum. Mas, claro que o bebê logo que nasce, ele tem uma necessidade maior, tá? Então, realmente pode ser que esse período seja menor, que seja de 2 em 2 horas, que seja de hora em hora. Então, realmente a mãe deve oferecer o leite materno a qualquer momento que a criança solicitar. Ela solicita chorando? Chorando, realmente ficando desconfortável, alguma coisa, ela, né, se mostra de alguma forma. Mas então, tem gente que fala assim, não, tem que educar a criança desde pequenininha, tem que deixar chorar e esperar. Mas tem criança que mama mais, que é mais gulosinha? Tem criança que mama mais, com certeza. Mas acaba que, com essa questão, as mães não precisam ter problemas, assim, né? Não precisam se preocupar que isso você não está mimando o seu filho. Realmente é uma necessidade que a criança tem, né, maior, às vezes um esvaziamento gástrico mais rápido, que ela precisa, né, de mamar com períodos mais curtos. Então, isso não tem problema algum. Tá? Realmente ela pode oferecer com intervalos menores. Não tem jeito, né? A mãe tem que ficar por conta mesmo, não tem jeito. Com certeza. E com relação às vacinas, assim, quais são as orientações que vocês dão? Como é que a mãe sabe que vacina tem que tomar? Isso é uma questão do posto de saúde, é do hospital? Qual que é o procedimento? Normalmente, as primeiras vacinas a ser feitas é a BCG e a primeira dose de hepatite B, tá? Muitas vezes, dependendo do serviço que a mãe vai ganhar esse bebê, essas vacinas já são feitas no hospital. Mas, às vezes, por uma questão de final de semana, às vezes uma coisa de logística mesmo do serviço, às vezes não se consegue fazer essa vacina no hospital. Então, uma também das orientações que a gente dá é que a mãe que a criança não recebeu essas primeiras vacinas, né, no local que a criança nasceu, é procurar o posto de saúde ali no próximo dia útil, que às vezes a criança nasceu num sábado, vai ter alta no domingo, na caso de um parto vaginal, procurar o posto de saúde para assegurar as imunizações, tá? E ali vai ser fornecido um cartão de vacina, onde serão marcadas as próximas datas, o posto, a equipe da enfermagem do posto vai orientar essa mãe quanto às próximas vacinas, o que tem que ser feito quanto às imunizações. Então, assim, a mãe tem que ter um relacionamento com o posto de saúde e manter sempre em dia aquele cartãozinho de vacinação. Hoje o PSF e as agências de saúde fazem isso, né? Elas vão nas casas e indicam a vacina, lembram da vacinação. É um compromisso que toda mãe tem que ter, né? Não tem jeito. E com relação às reações das vacinas, o que é esperado? Porque, assim, tem criança que não tem nada, mas tem criança que chora uma semana, às vezes a gente não sabe se é vacina, se não é. O que é de se esperar de reação para a vacina? Tá. Realmente existem algumas vacinas que podem causar alguma reação e outras não. Existem as variações de indivíduo, um pode ter alguma coisa, outro não. Mas o que também é importante a gente frisar é que não existe a indicação de fazer um antitérmico, um analgésico, um profilático, que acaba que a gente escuta muitas pessoas falar, eu já estou usando um paracetamol, uma dipirona, para evitar que meu filho venha ter dor, venha ter febre. Isso não existe, tá? Existe realmente as reações. O que pode ser as reações? Uma febre baixa, às vezes a criança fica com o apetite um pouco, né, diminuído, às vezes a criança fica com dor local, às vezes por causa do conservante de algumas vacinas. Então, realmente, aí sim, você pode usar um analgésico, um antitérmico, se a criança tiver, né, um aumento de temperatura, mas nada profilático, nada para prevenir que venha acontecer. Tem que esperar, porque ficar enjoadinha fica, né? Sim, é esperado. 1 ou 2 dias é de se esperar. Sim. Agora, febre a partir de quanto? Febre é 38 graus Celsius, tá?
fala-se de 37,5, 37,8, são estados subfebris. Não precisa dar medicamento antes dos 38 graus? Não precisa, você pode. Porque a febre é uma reação do corpo a um agressor, né? A um agente que está ali te agredindo. Então, na verdade, é um mecanismo protetor. Você também tem que deixar um pouquinho o seu organismo tentar combater aquele organismo que está te agredindo. Então, vamos aguardar, esperar 38 graus para usar um antitérmico. Essa ansiedade é muito mais das mães e dos pais, Sim. né? Não tem como você ter um filho e tudo dar 100% certo, a criança ser um anjinho, não chora nunca, no intestino não prende, não tem cólica, não existe, vai ter sempre algum problema, né? Com certeza. E isso, assim, tá na normalidade. O que não é normal é febre alta e, por exemplo, se uma criança chora muito, chora sem parar, ou realmente não quer mamar, aí sim é para levar para o pediatra. Sim, um choro inconsolável, né, de longa duração, uma febre que realmente após, né, o uso de medicação, uma febre que se prolonga aí por mais de 2, 3 dias, né, porque também muitas vezes a criança tem uma febre hoje, às 2 horas da tarde, aí amanhã às 6 horas já está no pronto atendimento. Então, assim, é desnecessário, acaba que é um desgaste só, e o hospital é um ambiente que não é próprio, é um ambiente que tem... Pode contaminar a criança com outras coisas. Então, aguardar, ter paciência, né? Provavelmente a mãe já vai ter um antitérmico que já foi usado alguma vez, tentar contornar a situação em casa. Mas, claro, vendo esses sinais de gravidade, uma criança que não mama, uma criança que está muito paradinha, né? Uma criança que a gente fala letárgica, uma criança, né, com estado geral, né, bem comprometido, aí sim a gente deve procurar. Mas evitar, assim, ter uma febre hoje e já procurar o atendimento. Né, até pelo próprio desgaste de hospital, o risco de infecções. Então, porque às vezes é uma situação que é rápida que a gente pode resolver em casa. Aí sim, se tiver uma febre alta, uma coisa mais contínua, pode ser uma dor de ouvido, uma dor de garganta, uma infecção, alguma coisa assim, aí tem que tomar cuidado. E com relação aos testes, o que a mãe pode esperar, por exemplo, do hospital? Ela tem que sair do hospital com o teste do pezinho, tem outros para fazer? Então, do hospital, a mãe tem que sair com o teste do olhinho, tá? Que é um teste que faz parte do exame físico da criança, ali do recém-nascido, no primeiro momento. É um exame de rastreamento, tá? Nós somos pediatras, nós não somos oftalmologistas. Então, a gente faz esse teste do olhinho, tá? Que é um exame simples, com um oftalmoscópio, que é um aparelho específico para a gente ver o reflexo vermelho, tá? Então, e faz no hospital. Faz no neném hospital. Acabou de nascer, faz esse testinho. Isso, já no primeiro exame a gente faz esse teste. Detecta o quê? A gente, com esse exame, nós podemos, né, rastrear as crianças para retinoblastoma, para catarata congênita, tá? Alterações ali do fundo do olho da criança. É pouco falado, né? A gente vê falar muito do teste do pezinho, mas do olhinho não. Ele é recente como um protocolo médico? Não, ele já tem um certo tempo, talvez ele não seja tão difundido, não tenha sido colocado realmente a importância desse teste. Agora até a Sociedade Brasileira de Pediatria tem feito algumas propagandas na televisão, alertando, que eu achei bem interessante, né, que muitas vezes os problemas da pediatria não são colocados, né, em propagandas, né, da mídia, então, e tem sido bem interessante. E fala, e numa das figuras mostra uma criança que é aquela famosa, a criança quando você tira uma foto de uma criança e a pupila dá um reflexo branco. Sei. Então a mãe tem que começar a observar isso, tá, que é um risco de retinoblastoma. Então esse teste do olhinho é feito na maternidade. Quando ele vem normal, a gente anota, teste normal, a mãe não precisa se preocupar. Mas a mãe sabe que foi feito isso? Sim, ela porque sai a gente informa a mãe. Não tem um documento, não? Sim, tem um documento, a maternidade tem um documento, que é como se fosse um sumário de alta, que conta o que aconteceu, o peso de nascimento, as condições de nascimento da criança, e tem um item lá, teste do olhinho. Então a gente marca lá, normal ou alterado. Se o pediatra acha que é alterado nesse primeiro momento, ele comunica à mãe e faz um encaminhamento para o oftalmologista, que vai fazer um exame mais apurado, um exame, né, por um especialista, que pode ser também que venha normal, né? Como eu ressaltei, nós, né, estamos fazendo só uma triagem, nós não estamos dando diagnóstico. Quem vai fazer um diagnóstico é um oftalmologista, talvez ele nem faça no primeiro momento, mas se ele tiver dúvida naquele primeiro exame, ele já vai acompanhar essa criança.
Então, é bem importante. Mas no caso de ter alguma alteração no exame do olhinho, a mãe tem que sair do hospital e procurar logo, assim, quanto antes melhor? Quanto antes, né? Já agendar, que a oftalmologia às vezes não é um serviço tão disponível, mas tentar agendar o quanto antes para a gente poder ir atuando e tomar as medidas cabíveis. Então, no hospital, obrigatório é o teste do olhinho. Sim. E o teste do pezinho? O teste do pezinho, ele é feito pelo SUS, gratuitamente também. E a mãe tem que procurar o posto de saúde no 5º dia de vida da criança, tá? Sendo que o primeiro dia de vida seria 24 horas após o nascimento, tá? Então, a mãe procura o posto de saúde no 5º dia de vida. Esse exame é bem simples, tá? Você tira algumas gotinhas de sangue, é colocado num material especial. E em Minas, quem faz é o NUPAD da UFMG. Tá? Onde a gente vai rastrear algumas doenças metabólicas, infecciosas e genéticas. E bem importante, a mãe não pode deixar de fazer esse teste. Se não puder fazer no 5º, porque foi um feriado, um domingo, faz procurar antes o ou depois? Próximo dia. Não pode fazer antes, porque o teste do pezinho ele é para dosar uma enzima que está no sangue, que antes do 5º dia de vida ela não está presente. Então, fazendo o próximo, se caiu o 5º dia é um sábado, o posto está fechado, é um feriado, procurar o próximo dia útil para fazer esse exame, não tem problema fazer depois. E o resultado não posso fazer sai antes. logo? Sai em 30 dias, em média. Aí a mãe tem que ir lá no posto para procurar. Tem que ir até o posto e procurar esse resultado. Tem algum outro teste que seja importante que não por exemplo, de graça, que as mães podem fazer para evitar problemas? Sim, existe o teste da orelhinha, tá? Que é um teste que a gente também orienta ali na alta da maternidade. É um teste bem simples, que ele previne, ele detecta alterações auditivas precoces ali do recém-nascido. É um teste indolor, é um teste seguro, é como se fosse um fone de ouvido de rádio que a gente coloca na criança. E ele vai detectar essas alterações auditivas, né? Que se a criança tiver alguma alteração auditiva, ela vai ter problemas no desenvolvimento, né? De linguagem, de desenvolvimento. E faz com que idade? O ideal é fazer até o final do 1º mês de vida. Onde? No consultório médico? O SUS não cobre esse exame, tá? Mas existem alguns serviços, aqui em Viçosa nós temos em Ponte Nova, que oferecem né, esse teste, que não é coberto pelo SUS, mas ele não é tão caro assim. Não é não? Não, caro, ele é não? em torno dos R$50. Dá para fazer, né? Dá para fazer. Para muita gente muito daí evita importante. problemas auditivos, né? Com certeza. Doutora Carolina, eu tinha muitas outras perguntas, mas o nosso tempo aqui é curto. Sim. A gente pode voltar com esse assunto uma próxima vez. Muito obrigada pela sua presença aqui. A gente espera que esse programa tenha sido útil, principalmente para amenizar um pouco essa ansiedade dos pais, principalmente quando é o primeiro filho. O segundo já fica tudo melhor, mas o primeiro é um sofrimento mesmo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. O Viva Saúde dessa semana termina aqui. Este programa é uma produção conjunta da TV Viçosa com o programa Medicons, Medicina Consciente, do curso de Medicina da UFV. Se você gostou ou quer rever um dos programas, todos eles estão na internet. Para acessá-los, basta ir ao site do YouTube e procurar por Canal Viva Saúde TV Vicosa. Canal Viva Saúde TV Vicosa. Lá eles estão todos divididos em blocos, como aqui na TV. É só escolher, acessar e assistir. Nós também queremos a sua participação e a sua opinião no programa. Envie suas sugestões de temas e entrevistados para o nosso e-mail vivasaude@ufv.br. vivasaude@ufv.br. Escreva, participe e nos ajude a produzir os próximos programas. Para você, uma semana com muita paz, um grande abraço e até semana que vem. Viva Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.